A gente falou muito já nesse culto. Nós estamos hoje em encerramento da campanha, né, de Casa de Paz. É certo que alguns, como eu, ainda estão com essa campanha em andamento, ainda estão fazendo os estudos nos lares, mas a verdade é que, independente da gente ter concluído ou não o estudo, o desejo do nosso coração é unânime. É acontecer o que aconteceu aqui hoje. É que essas pessoas conheçam o Príncipe da Paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a verdade é que quando a gente conhece a Jesus, que é o nosso Príncipe da Paz, como resultado que ele traz para a nossa vida, dentre muitas coisas, porque a verdade é que quando a gente conhece a Jesus, nós recebemos outra vida, né? A gente já não tem mais a velha vida, nós agora somos nova criatura. E, em consequência disso, nós ganhamos um presente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a liberdade. O Senhor Jesus nos garante, pela sua morte e ressurreição na cruz, a liberdade. A palavra do Senhor nos diz, no texto de João, capítulo 8, versículos 32 e o versículo 36 também, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda nos diz no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós estamos tão gratos ao Senhor por essa noite, por esse ajuntamento. Nós estamos com o coração aquecido pela sua presença, Pai. E nós queremos devotar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Sim, Senhor, tudo é para Ti. E nós queremos apresentar ao Senhor esse momento em que meditaremos na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração. Nós temos desejo de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós temos desejo pela manifestação do Teu Espírito aqui, Senhor. Se manifesta e se revela através da Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, Ele conquistou para nós a liberdade. Jesus nos deu esse presente que é a liberdade. E aí eu posso te perguntar, o que é liberdade? Liberdade talvez seja um conceito diferente para muita gente. A verdade é que, para muitos, liberdade é fazer o que quer. Tem uma música horrorosa no mundo que às vezes eu escuto, que meus vizinhos colocam, eu sou obrigada a escutar a trilha sonora dos meus vizinhos, e que diz assim: se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, estou nem aí, estou nem aí. O pessoal aprende, né? Não aprende, mas entra por osmose no juízo da pessoa. A verdade é que esse é o conceito de liberdade do mundo. É fazer o que quer na hora que quer. Mas a verdade é que liberdade é responsabilidade. Você já pensou nisso? Quando você é livre, você se torna responsável pelas suas escolhas. Essa é uma verdade que deve rasgar o seu coração e o meu, sabe? Porque a gente costuma a viver no mundo que, desde que o mundo é mundo, desde Adão, a gente começa sempre a colocar a culpa no outro. Porque Adão, a culpa foi da mulher que tu me desse. Eva disse que foi a culpa da serpente. Então, neste mundo que nós vivemos, a gente está sempre buscando responsabilizar alguém. Mas a verdade é que nós, quando somos livres, nós nos responsabilizamos pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente decide ou não decide fazer. Nós somos chamados a esse lugar de responsabilidade. E talvez você que está aqui, que foi convidado pelo seu agente de paz ou por outra pessoa para vir para o culto, você talvez teve uma certa resistência a estar aqui nesse lugar, porque você pensou assim: esses crentes vão chegar lá e vão querer que eu seja crente. Mentira, não é, né? A gente quer mesmo. Mas a verdade é que esse lugar não é um lugar de manipulação. Nós não estamos aqui para te manipular ou para te forçar a receber Jesus.
Sabe, Jesus é o bem mais precioso que você pode ter. Mas essa é uma escolha sua. Você tem a responsabilidade de escolher. Então, fica tranquilo, nós não estamos aqui para manipular. Nós estamos aqui para adorar Jesus, para exaltar o nome de Jesus. E se você quiser vier conosco, você será muito bem-vindo. Sabe, a verdade é que a gente quer sempre aumentar o coro daqueles que adoram a Jesus. A gente quer sempre aumentar a fila daqueles que estão esperando por encontrá-lo e por ver a sua face. Então, como eu disse, liberdade é responsabilidade. É chamar para si a responsabilidade por suas escolhas e por suas atitudes. Mas em nossa vida, todos nós enfrentamos conflitos, sim ou não? E conflito não é uma coisa que a gente quer enfrentar. A gente quer ficar de boa na lagoa. A gente quer ficar de boinha, sem estresse, sem aperreio, né? Mas a verdade é que eu e você, querendo ou não, nós vamos enfrentar conflitos. E o conflito, ele é inerente às relações humanas, ele sempre vai acontecer. Seja nas relações de trabalho, seja nas relações familiares, nas relações sociais, os conflitos vão acontecer. E aí, eu quero te dizer que você não vive num mundo que as pessoas pensam igual a você, coisa linda de Jesus. As pessoas são diferentes de você. De repente você olhou para aquela pessoa linda que estava do seu lado, que você disse assim, ainda agorinha, eu te amo. E você descobriu, tu não pensa igual a mim? Pensa não. Ele é diferente de tu. E às vezes o mesmo que te ama é o mesmo que te aperreia, né, Vanderlei Barbosa? É assim que acontece. As pessoas são diferentes. E isso vai gerar conflito. A gente tem que entender que o nosso mundo não é assim, essa bolha cor-de-rosa que a gente queria que fosse. Que sabe? Você não está num mundo de robôs iguais a você. Graças a Deus, porque Ele é bom e criativo. Ele criou muitas pessoas, mas bem diferente dessa pretinha que está falando aqui com vocês. Porque senão o mundo ia ser bem complicado se todos fossem iguais a nós mesmos. A verdade é que essa diversidade de pessoas, de pensamentos, gera conflito. E os conflitos, eles tendem a levar alguns tipos de comportamento. E quando eu falei de liberdade, eu disse que liberdade é chamar para si a responsabilidade de suas escolhas. Mas muitos de nós, diante dos conflitos que nos aparecem, a gente tende a responsabilizar os outros, Magal. Tipo assim, esse povo me faz pecar. Tu já viu os crentes dizendo essa frase? Que esse povo me faz pecar. Eu estava na minha quieta. Aí vem esse povo me aperrear e eu peco. Te enxerga a coisa linda de Jesus. Tu é livre. E tu és responsável pelas tuas atitudes. Imagina alguém que está ali, né, lidando com pessoas, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, e a pessoa fala com você de maneira grosseira. E você automaticamente responde de maneira grosseira. E você justifica a sua atitude. É porque foi grosso comigo, eu sou grossa também. Você é responsável pelas suas atitudes. Você não pode ser reativo às atitudes que as pessoas têm com você. Você tem identidade. E a sua identidade é de uma pessoa livre. Amém? Então, quando nós somos livres, nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. O nosso Senhor Jesus Cristo nos disse assim: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vós. Essa frase é extraordinária. Pensa no que é que Jesus está dizendo. Era um bando de coisa linda, umas coisinhas lindas, as últimas cocas do deserto, umas cocadinhas de sal. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Jesus disse assim: não foi vocês que me escolheram, não. Eu escolhi vocês. Jesus escolheu amar seus inimigos. Jesus escolheu me amar e te amar quando nós ainda não o amávamos.
quando não havia nenhum bem em nós, Jesus decidiu nos amar. Diante da atitude de traição de Judas, quando Jesus está lá no Getsemane, que Judas vai entregar Jesus aos soldados, que ele chega diante de Jesus e beija ali o rosto, Jesus diz assim a Judas: aqui vens, amigo. E quando Jesus chama Judas de amigo, ele não estava sendo irônico, não era ironia, ele estava falando a verdade, o sentimento do seu coração em relação a Judas. Então Jesus, ele nunca foi reativo às ações das pessoas, ele sempre escolheu ser responsável pelas suas atitudes, e em suas atitudes ele escolheu nos amar. Mas a verdade é que diante dos conflitos, quando a gente não tem uma mentalidade livre, esse conflito gera uma cena, parece um teatro, em que nós vamos ter a vítima, o vilão e o herói. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, numa história que vai relatar para a gente esse conflito. Você vai para lá para Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Juízes 11, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque, pois agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Então, nós estamos diante de uma história que tem vários desdobramentos, mas eu queria que a gente encontrasse aqui o conflito, a vítima, o vilão e o herói nessa história interessante que a gente acabou de ler. Nós estamos diante de um conflito apresentado pela palavra de Deus. E qual é o conflito? Os irmãos de Jefté expulsaram Jefté de sua casa, porque ele era filho bastardo, filho de uma prostituta.
Essa era a realidade da vida de Jefté. A Bíblia começa descrevendo, falando a respeito dele, dizendo exatamente isso. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Observa, a verdade é que Jefté estava enfrentando um conflito familiar. E se você for observar, a maioria dos grandes conflitos que nós, como seres humanos, enfrentamos, são conflitos familiares. A gente enfrenta conflitos no trabalho, conflitos sociais, mas normalmente os conflitos que trazem maior peso sobre a minha vida e sobre a sua vida são conflitos familiares. E esse era o conflito familiar de Jefté. Ele foi rejeitado pelos seus, ele foi rejeitado pela sua família, ele foi expulso da sua casa, ele era um filho de uma prostituta. As situações de conflitos na nossa vida, elas são as mais diversas dentro do âmbito familiar. Eles podem se dar por questões financeiras, por questões de traição, de rejeição, por questões terríveis, até mesmo por questões de morte. Então, os conflitos, eles se estabelecem no âmbito familiar. Quer a gente queira, quer não. Eles acontecem. E também aconteceu na vida de Jefté. E a vítima desse conflito? A vítima desse conflito era o próprio Jefté. Jefté, como a Bíblia nos diz, era um homem valente, porém, mas filho de uma prostituta. E aí você fica pensando, Jefté era um homem rotulado. Eis o filho da prostituta. A Bíblia diz que o seu pai, Gileade, ele teve relações com essa mulher que era uma prostituta, e dessa relação nasceu Jefté. Só que esse homem, ele era casado e ele teve outros filhos. E a Bíblia vai falar que esses filhos, quando já estavam grandes, eles expulsam Jefté da casa de seu pai, Gileade, porque eles diziam, você não vai ter parte na nossa herança, porque você é um filho bastardo, você é filho de uma prostituta. E eu fico pensando o tanto quanto Jefté ouviu durante toda a sua infância, porque a Bíblia diz que ele foi expulso de casa quando eles já eram grandes, mas teve toda uma infância, toda uma adolescência, sabe, ouvindo certamente palavras de rejeição. Como foi que aquele menino cresceu? Será que ele brincava com seus irmãos? Será que ele tinha parte nas coisas que seus irmãos ganhavam? Como era a infância de Jefté? Como foi que ele se tornou um adolescente? Eu fico imaginando o conflito que existia dentro daquele menino. Porque ele percebia a diferença do tratamento dentro da própria casa. E isso era tão forte que culminou em ele sendo expulso do seu próprio lar. Em ele sendo expulso porque ele era filho de uma prostituta. E aí, eu queria que você pensasse na sua própria vida. Talvez você, como Jefté, também sofreu algum tipo de rejeição. Sofreu rejeição pela sua condição ao nascer. Percebe? Jefté não era culpado por ser filho da prostituta. Ele não escolheu sua mãe e seu pai. Ele simplesmente nasceu. E talvez você, como ele, nasceu numa condição de rejeição. Você talvez possa ter sido rejeitado por ter sido, como Jefté, um filho gerado fora da aliança do casamento. Você foi um filho bastardo, você foi fruto de um adultério. Talvez você tenha sofrido rejeição por ser menino quando seus pais queriam menina, por ser menina quando seus pais queriam menino. Talvez você foi rejeitado porque você não foi um filho desejado, e aí você veio numa circunstância em que não estava preparado para te receber. Eu não sei qual foi a condição que trouxe rejeição para a sua vida, mas talvez essa possa ser a sua realidade. Hoje, você se encontra como vítima desse conflito familiar, porque um dia alguém te rejeitou, porque um dia alguém disse, você não é bem-vindo aqui, você não é querido nesse lar, ou nesse ambiente, ou nesse trabalho. Eu não sei qual é
a circunstância que você enfrentou ou enfrenta de rejeição. Mas a verdade é que há um rótulo sobre você. Havia um rótulo sobre Jefté. Jefté era o filho da prostituta. Imagina o quanto ele ouviu isso. Quantas vezes ele ouviu isso durante toda a sua vida. Eu não sei quantas vezes você ouviu esse nome durante toda a sua vida. E isso foi causando dores profundas dentro de você, dentro da sua alma. Como causou em Jefté também. A rejeição é algo terrível. Por quê? Porque nós, como seres humanos, desde muita tenra infância, nós temos necessidade de aceitação. Nós necessitamos ser aceitos. Observe um bebezinho. Eu fico acompanhando Darinha nos stories, né? Então, um dia desse eu vi ela balançando o buchinho dela, dançando, né? E aí, quando a mamãe falou assim, tu tá dançando, e olhou para ela, ela fez de novo. Por quê? Porque ela viu que a mãe gostou. E ela foi elogiada. Então, veja, é um bebezinho. Mas ela tem uma necessidade de aceitação, de afirmação. E quanto mais é afirmado, mais faz. Porque eu me lembro de Juju, bebezinha, quando a gente começava a cantar uma musiquinha que ela gostava, ela ficava lá dançando, porque ela sabia que a gente achava engraçado. Então, a verdade é que nós, seres humanos, desde muito novos, temos essa necessidade de afirmação, de aceitação. E quando a gente não é aceito, quando a gente não é afirmado, isso causa dores profundas na nossa alma. Jefté era esse homem, marcado pela dor da rejeição. Ele era o filho da prostituta. E por causa disso, ele foi rejeitado. Mas nesse conflito familiar, nós também temos o vilão. E no caso aqui de Jefté, a gente poderia narrar alguns vilões. Talvez o primeiro vilão que Jefté encontrou na sua vida foi a sua própria mãe. Porque ele era o filho da prostituta. Então, pela condição da mãe, Jefté foi rejeitado. Porque a mãe dele era prostituta, ele agora é um filho rejeitado. Outro vilão, talvez, que Jefté pudesse ter encontrado na sua história e na sua vida, foi o seu próprio pai. Por quê? Porque foi uma escolha do pai se relacionar com aquela mulher que era prostituta. E nessa condição de relacionamento, ele gerou um filho e ele tinha por obrigação proteger a esse filho. E pelo contrário, esse filho foi rejeitado. E o outro vilão que Jefté pôde encontrar na sua história foram os seus irmãos. Os seus irmãos que foram realmente o ferrão do inferno. Que foram aqueles que deram cabo à rejeição, sabe? Chegaram assim, ó, é agora, tu vai para fora, tu vai embora daqui, porque tu não és aceito no nosso meio, tu não tens parte na nossa herança. Que frase pesada. Aqui nada é teu. Você já ouviu essa frase? Você não tem nada aqui. Tu não manda em nada aqui não. Essa família não é tua. Cala a boca, come calado. Talvez essa frase tenha marcado você, como marcou a Jefté. Foram muitos vilões que trouxeram para a vida de Jefté essa marca de rejeição. Muitos vilões também podem ter se apresentado à sua vida nesse conflito. Talvez um pai que abandonou a família, que rejeitou você ainda no ventre da sua mãe. Talvez uma mãe que não ofereceu amor, que foi negligente na sua maternidade, ou que teve uma criação rígida, que não conseguia demonstrar carinho e afeto. Talvez você sofreu um abuso, alguém te molestou, te tocou indevidamente. Ou você sofreu a mesma realidade de Jefté, de ter irmãos que te ofenderam, que falavam palavras negativas a respeito de você. E isso trouxe para você feridas na sua alma. E a verdade é que quando a gente está nesse conflito, quando a gente é vítima desse conflito, quando os vilões nos apertam com seus ferrões do inferno, a gente quer um herói.
A gente quer alguém que nos tire dessa situação. Alguém que, sabe, possa fazer com que a gente respire. Alguém que nos tire desse lugar de sufocamento. E na história de Jefté, não foi necessariamente uma pessoa que se tornou como herói, mas uma situação. A Bíblia narra para a gente que Jefté, ao ser expulso de casa, ele saiu, foi morar longe dos seus pais, e aí, nesse contexto, Jefté já longe, um exército inimigo ataca Israel, o exército de Amon, e Jefté, como a Bíblia declara, era um homem guerreiro, era um homem valente. E a Bíblia diz que os anciãos de Gileade, e quando você ouve essa palavra, essa expressão, anciãos de Gileade, no meio dessas pessoas, muito provavelmente estavam os irmãos de Jefté. Os anciãos de Gileade foram ao encontro de Jefté e disseram: venha se tornar o chefe do nosso exército, venha nos liderar, porque um exército inimigo está nos atacando e nós precisamos da sua ajuda. Certamente Jefté viu naquela situação uma oportunidade. Eu encontrei aquilo que vai me salvar. Sabe? Aquela situação foi como que um herói na vida de Jefté. Se tornou como a salvação da pátria. Por quê? Porque agora Jefté ia poder mostrar: eu sou o cara. Todos iriam poder saber quem de fato Jefté era. E muitos de nós temos assim também levantado heróis no meio dos nossos conflitos. E eles se tornam como que salvadores para nós. E esses heróis, como eu disse, eles podem ser pessoas ou circunstâncias. E nessa busca por sair dessa situação de conflito, por encontrar um herói, muitos de nós desenvolvemos dependência emocional de pessoas. Porque a gente vê naquela pessoa, a pessoa que vai me salvar. Essa pessoa, eu não sei viver sem ela. Você sabe viver sem ela. E a verdade é que você desenvolve dependência emocional. E muitas pessoas estão vivendo dependência emocional dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus amigos. Eu só posso ser feliz se você estiver aqui. E esse sentimento para essa pessoa é real, ela tem convicção disso. Ela entende que a vida dela vai acabar se aquela pessoa não estiver perto. Ela tem essa sensação de que tudo vai embora se o herói não estiver ali. Mas a verdade é que outros se apegam não a pessoas, mas a situações, para que essas situações se tornem como heróis dos seus conflitos. Muitos se apegam aos vícios para aplacar suas dores emocionais. Os vícios se tornam como heróis de muitos. Muitos usam drogas compulsivamente para aplacar suas dores emocionais. E as drogas se tornam como heróis para eles, porque tiram ele mesmo que momentaneamente, daquela circunstância de dor e de aflição. Outros comem compulsivamente, outros acessam pornografia compulsivamente, outros jogam compulsivamente, outros têm compulsão por sexo. São muitos vícios e muitas compulsões. E todas essas circunstâncias, elas são levantadas como algo que possa aplacar a dor que você sente no meio desse conflito. A verdade é que esse triângulo, vítima, vilão e herói, eles se retroalimentam. Eu fico pensando, alguém que tem uma pessoa como herói, e de repente esse herói falha com ela. Por que acontece? Porque o herói é gente. E a verdade é que alguém que se coloca na vida de alguém como herói, ela está tentando esconder o seu próprio conflito.
Ela está tentando aplacar sua própria dor, sendo útil na vida de alguém. Mas a verdade é que isso vai se retroalimentando. É literalmente um ciclo vicioso. A gente precisa entender que nós não podemos fugir dos conflitos. Conflitos, eles vêm sobre a nossa vida para serem enfrentados e vencidos. Mas só vence conflito quem tem uma mente livre. Quem tem uma mentalidade cativa se acostuma a viver no cativeiro. Se acostuma a viver no conflito. Se acostuma a ser a vítima do conflito. E nós precisamos entender que há muito mais de Deus para nós. Na vida de Jefité, as suas dores precisavam de cura. A verdade é que Jefité não era culpado por ser filho da prostituta. Ele não foi alguém que tomou essa decisão, ele não escolheu. Ele não foi culpado também por ser expulso da casa do seu pai. Ele não tinha culpa nisso. Ele foi expulso por atitude dos seus irmãos, do seu próprio pai, que assim permitiu. Mas Jefité, ele era responsável pelas suas próprias atitudes. E a Bíblia diz que quando Jefité sai da casa do seu pai e vai para Tobi, lá nessa cidade, homens, a Bíblia fala que homens vadios se unem a Jefité e saem com ele. Certamente, homens Jefité não saíram com homens vadios, não saíram com Jefité para tomar um sorvete, né? Você imagina o que é que esses homens vadios faziam junto com Jefité? Alguns estudiosos dizem que esse grupo se uniu a Jefité e eles se tornaram como que um grupo de ladrões. Eles saqueavam outros grupos, eles roubavam outras pessoas. Então Jefité agora, certamente motivado pela dor da rejeição, ele se torna um rebelde. E agora ele lidera um grupo de vadios. Porque ele era um homem guerreiro, ele era um homem forte. Agora, quem era culpado por Jefité ser um ladrão? Quem era culpado por Jefité agora estar unido a um grupo de vadios? Jefité se tornou um marginal pela sua própria escolha, pela sua própria decisão. Sabe, nós precisamos entender que nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas. Muitos de nós vivemos com essa muleta de vitimização, dizendo: eu vivo essa vida porque eu fui abusado. Eu vivo essa vida porque eu fui rejeitado. Presta atenção. Quem te rejeitou e quem te abusou não é responsável pelas escolhas que você fez depois disso. É doloroso dizer isso, mas a verdade é que eu e você somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e por aquilo que fazemos com os eventos traumáticos que nos sobrevêm. Nós já ouvimos isso aqui várias vezes, que nós não temos que dar tanta atenção com aquilo que fazem conosco, mas com aquilo que nós fazemos com aquilo que fazem conosco. A gente é responsável pelas atitudes que tomamos, sabe? Ninguém é responsável pelas suas próprias escolhas. Ninguém é responsável pelas minhas escolhas. Ninguém é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Não é culpa de ninguém que você vive uma vida amargurada. Não é culpa de ninguém se você vive preso em qualquer tipo de vício. Não é culpa de ninguém se você vive uma vida prostituída. Não é culpa de ninguém. Você é responsável pelas suas escolhas. Eu
eu sou responsável pelas minhas escolhas. Pessoas livres chamam a responsabilidade para si. Pessoas livres entendem que eu tenho a liberdade de escolher e eu posso escolher o melhor para mim. Gileade, ele foi um pai que foi omisso na sua responsabilidade para com Jefté. Certamente isso causou uma ferida no coração de Jefté, mas isso não validava o comportamento de rebeldia e de marginalidade do seu filho. Começa a pensar em todas as coisas que você coloca culpa em alguém na sua vida. Começa a pensar. Faz tua lista. Começa a pensar nas escolhas erradas que você tomou. Hoje é um dia de você se autorresponsabilizar. Liberdade é ser responsável pelas suas escolhas. Não era culpa dos irmãos de Jefté ele ter se tornado marginal. O comportamento de Jefté revelava que ele vivia num cativeiro. Mas esse cativeiro estava aqui dentro dele. Ele estava preso às suas próprias emoções. Suas atitudes demonstram se você é livre ou se você é cativo. Sabe? Você chama as responsabilidades para si ou está sempre arrumando um culpado? Suas atitudes revelam se você é livre ou se você é cativo. Uma coisa interessante, o nome Jefté significa Deus abre ou Deus livra, mas também ele admite outras traduções, que podem ser o Senhor proporciona ou o Pai perdoa. Observa, Deus livra, Deus abre, o Senhor proporciona e o Pai perdoa. Jefté carregava tudo isso no seu nome. Mas ele não entendeu essa mensagem. Ele não entendeu essa mensagem. Ele não entendeu. Ele precisava permitir que o Senhor abrisse o cativeiro em que ele vivia preso com os seus sentimentos e com as suas circunstâncias. Ele precisava entender que Deus já havia livrado ele de todas as opressões que ele sofreu durante a sua infância, durante sua adolescência. Ele precisava entender que o Senhor já havia proporcionado para ele um caminho de liberdade. E ele precisava entender que o Pai já havia perdoado tanto aqueles que haviam rejeitado como ele próprio. O que é que você precisa entender nessa noite para viver uma vida de liberdade? Nós precisamos entender que para todos nós, seres humanos, existia um grande conflito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para estar na sua presença. Nós somos criados para vivermos junto ao Pai. O Pai criou um lugar perfeito. O Pai criou o Éden, um jardim de delícias, o jardim da sua presença. Mas nesse lugar, o homem foi vitimado pelo pecado. O pecado se apresentou e o homem caiu como uma vítima nessa situação de pecado. O pecado, como um vilão, roubou o homem da presença de Deus. Mas o nosso Pai, o nosso Senhor, proporcionou para mim e para você um Salvador, um Redentor, o nosso herói. Ei,
Você pode e deve depender emocionalmente dele. Você pode e deve depender espiritualmente dele. Dele depende a sua vida e a minha. Você pode desenvolver toda e qualquer dependência de Cristo, porque Ele é suficientemente capaz de suprir todas as tuas dependências. Cristo já resolveu o seu conflito. Cristo já resolveu o meu conflito. Todos os outros conflitos que se apresentam na sua vida e na minha vida já foram resolvidos a reboque por Cristo na cruz. Quando Ele venceu o pecado, Ele venceu todas as consequências que o pecado traz para a sua vida e para a minha. Por isso você não precisa viver preso, se vitimando pelas circunstâncias. Cristo já venceu, você é livre. Você tem a liberdade de escolher viver para Ele. Você tem a liberdade de não ser cativo dos seus sentimentos. Você tem a liberdade de perdoar o teu ofensor, aquele que te rejeitou, aquele que te molestou, aquele que te abandonou, aquele que te agrediu, aquele que te expulsou, aquele que te rotulou. Você é livre para amar, porque Cristo te amou. Essa história de fazer o que se quer e pensar que é livre é a maior enganação do diabo. Ser livre é escolher não fazer o que quer. Porque quando alguém te rejeita, a tua vontade é rejeitar. Porque quando alguém te magoa, a tua vontade é magoar. Porque quando alguém te agride, a tua vontade é agredir. Mas quando se é livre, você decide amar os seus inimigos. Porque Cristo fez assim. Foi para essa liberdade que Cristo te libertou. Você não precisa viver uma vida cativa. Jefité foi motivado pelo seu sentimento de justiça própria. Quando ele aceitou aquele convite de ser o líder do povo de Israel, ele não estava pensando em servir ao Senhor e ser útil ao seu povo. Tanto é que ele afirma: se eu realmente for guerrear e eu vencer, eu vou ser líder de vocês. A motivação do coração de Jefité era que o seu nome aparecesse. Era uma motivação de justiça própria, de dizer assim: agora eu vou mostrar para todo mundo que eu não sou o filho da prostituta. Agora eu vou mostrar para todo mundo que eu sou um guerreiro e que eles dependem de mim. Quantas coisas você está fazendo na sua vida para mostrar para as pessoas? Eu vou fazer essa faculdade porque eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu vou me casar para mostrar para todo mundo nessa casa que eu não vou ficar aqui nesse inferno, não. Eu vou comprar essa casa para mostrar a todo mundo que eu não dependo de ninguém. Presta atenção. Isso não é liberdade. Você está preso a essas pessoas. O Senhor morreu na cruz para que você fosse livre das críticas e dos elogios. Para que você vivesse uma vida totalmente dependente de Jesus. O Pai que abre a porta do cativeiro. O Pai que livra. O Pai que proporciona. E o Pai que perdoa está aqui. E Ele está te convidando. Foi para a liberdade que eu te libertei. Você aceita esse convite?
Fica de pé no teu lugar.